agora a gente vai ter um painel, um bate-papo aqui no palco sobre um assunto muito importante para os lojistas. É uma conversa profunda sobre brinquedos com propósito, sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento infantil. Nós vamos discutir aqui como escolher produtos que estimulam o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, transformando a loja em um espaço de consciência, propósito e aprendizado. A gente tem duas convidadas especiais para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Eu vou chamar ao palco agora a presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas, a ABRE. Venha para cá, Maria Célia Campos. Seja muito bem-vinda, Maria Célia. Fique à vontade, por favor. Pode se sentar aqui no nosso palco. Muito legal te receber aqui. E a gente vai chamar também para acompanhar a Maria Célia a neuropsicóloga e fundadora do Núcleo Infantil, Natália Malagoni. Natália, seja bem-vinda. Muito bom te receber aqui. Eu vou sentar aqui também para conversar com vocês. E a gente quer que vocês conversem também, tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui, mas logo mais eu vou abrir para as perguntas de vocês. É um momento interessante para vocês tirarem dúvidas, aproveitarem toda a expertise aqui das nossas convidadas, tá bom? Então, podem ir aí anotando já as suas questões, que a participação de vocês é muito bem-vinda. Bom, Maria Célia, Natália, primeiro, muito obrigada por participarem aqui com a gente. Vamos começar, então. Queria perguntar para vocês, a gente tem falado muito disso aqui, nesses 4 dias de programação. O que é esse brinquedo com propósito? Que propósito é esse? Para quem é esse propósito? Pode começar, pode começar. Eu acho que a primeira pergunta, bom, boa tarde a todos vocês, né? O propósito é de quem, né? A gente pensa na associação que propõe o brincar livre nas brinquedotecas, que é o brincar espontâneo, brincar à vontade, o brincar que não é educativo, pedagógico e também não é terapêutico, né? Claro que existem espaços de brincar com finalidade terapêutica, mas a brinquedoteca não tem. O propósito está na cabeça da pessoa, do adulto que está ali orientando. Se ele quer direcionar ou não, o que ele quer proporcionar. Mas, para a criança, o propósito do brinquedo é diversão, é recreação. E tem que ser assim, ela não pode sentir que está sendo forçada, né? Orientada de fora. Senão quebra a magia, o encantamento do brincar, não é verdade? Perfeito. O brincar com propósito, eu vejo nessas perspectivas. E aí, como neuropsicóloga, profissional da área da saúde de crianças e adolescentes, a gente utiliza os recursos lúdicos, os brinquedos, com a ideia também do propósito para o que a gente vai trabalhar. Então, é interessante, é uma das questões que a gente fala muito com as famílias, do brincar lúdico e sem fim de terapia, porque a criança ela vai trabalhando várias funções cerebrais, funções executivas, parte toda de manuseio, motora fina. Então, tudo aquilo é trabalhado de uma forma independente dela. Mas a gente hoje conta com muitas crianças que não conseguem brincar sozinhas e acabam não se desenvolvendo sem um suporte. Então, utilizando o brinquedo de um jeito terapêutico e também com um propósito definido, vai ajudar aquela criança a desenvolver. E o que mais acontece é essas crianças que acabam tendo dificuldade, acabam largando os brinquedos. Hoje já temos várias questões das crianças brincarem menos, mas elas acabam largando mais as brincadeiras e atraindo mais pelas telas. Isso dificulta muitas outras coisas. São muitas camadas. Então, quando eu vou escolher um brinquedo, eu vejo muito nessa questão do que a gente vai trabalhar com aquilo, ou até o que vai oferecer
para aquela criança se desenvolver. Natália, a gente está vendo aqui na Brim 2026 muitas marcas lançando produtos específicos para crianças com condições específicas, crianças neuroatípicas. Eu imagino que isso te ajude muito, né, no tratamento, e que há um tempo não existiam tantas opções assim, né? Na verdade, eu imagino que você adaptava produtos que não tinham essa finalidade, né? O que você vê de diferença na indústria dessa época que os produtos eram mais de uso geral e agora são mais específicos? Sim, perfeito. Eu comecei a trabalhar dentro do espectro autista já faz mais de 10 anos, e na época, por exemplo, eu era uma das primeiras profissionais que estava nas escolas fazendo os intermédios. E a gente adaptava tudo. Então, não tinha um brinquedo específico, muitas das vezes a gente imprimia coisa e acabava fazendo nossos próprios materiais. Hoje, esses brinquedos, eles nos trazem mais comodidade também nesse sentido, de você ver um brinquedo que vai conseguir possibilitar, avançar um objetivo com aquela criança. E, além do mais, a gente consegue com que aquele brinquedo seja mais atrativo para a terapia. A terapia não fica uma questão maçante, chata, né? E tem uma finalidade também lúdica, e que a gente não perde a questão da infância. E é uma das questões que eu luto bastante, e durante as palestras, as supervisões que eu faço com os profissionais, eu sempre tento trazer isso para elas, para a gente utilizar o brinquedo de uma forma, lógico, do nosso objetivo terapêutico, mas sem perder o caráter do brinquedo, que também é importante para aquela criança se conectar, brincar e não deixar a infância passar, por mais que ela esteja fazendo as terapias. Exatamente, eu acho que é bem nesse sentido, né, que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Que é para a criança, é esse ambiente lúdico. E se falou aqui antes, na palestra anterior a essa agora, o ambiente da loja, o ambiente cenário, né? O ambiente que seja lúdico, que seja acolhedor, amistoso, confortável, atrativo, que desperte imaginação. Eu achei que isso faz tanto sentido para o lojista, como também para o brinquedista, que também tem que organizar o seu cenário, né? Colocar, por exemplo, os jogos e os brinquedos à disposição, à escolha das crianças, na visão das, por exemplo, as crianças pequenas. Onde é que estão os brinquedos? Tem que estar na alturinha delas, né? Ter os cantinhos de prática de jogo, como muitas vezes nas livrarias, a gente tem aquelas poltronas gostosas num canto, a pessoa pega o livro, fica folheando. Na loja de brinquedos, ter aquele canto de experimentar brinquedos, né? E isso é muito legal no sentido de estar com a família. Quando, por exemplo, também um paciente, né, ele pode levar o brinquedo e brincar, o jogo e tal, e brincar com a sua família. Porque esse vínculo reforça tudo, fica tudo muito mais significativo, né? E eu acho que isso tanto faz sentido tanto para o brinquedista, quanto para um terapeuta, e quanto para um lojista, né? Agora, o propósito dele, qual seria o propósito do lojista? Vender brinquedos, hoje em dia, que façam sentido dentro do desenvolvimento da criança, dentro das necessidades de hoje, que a gente sente, todo mundo sabe, da necessidade de socialização. A gente está perdendo as oportunidades, os espaços de encontro. E por que uma loja de brinquedo não pode ser um lugar de encontro? Não seria maravilhoso, né? Maria Célia, você falou aí do brinquedista. A gente está aqui na Feira Brin, que é o maior evento de brinquedos da América Latina. Todo mundo que está aqui entende de brinquedo, conhece, mas olha, eu posso apostar com você que tem muita gente que não conhece esse termo, não sabe o que é um brinquedista, é uma profissão, né, Maria Célia? Exatamente. Explica para a gente o que faz o brinquedista. O brinquedista, ele é treinado, formado para gerir, ordenar, coordenar, organizar um espaço muito específico,
que é esse de colocar o brinquedo e as atividades lúdicas ao alcance da criança. E a criança é o centro, não é o adulto. O adulto está só em volta organizando, mas quem está no centro é a criança, ela é que decide com quem ela vai brincar, qual o brinquedo que ela vai usar, qual o tempo que ela vai ficar brincando, ela que decide a atividade, né? Ela é o centro. Agora, esse profissional, ele precisa conhecer bastante de desenvolvimento infantil, para saber quais são aqueles brinquedos que são atrativos, que vão fazer sentido. A pergunta do profissional é isso. O que vai levar essa criança a brincar de verdade? A brincar, a se entregar ao jogo, ao brinquedo? O que vai seduzir? Eu acho que é uma pergunta muito semelhante que passa na cabeça de um lojista, não é? Inclusive, o lojista pode também aliar a prática dele à formação de brinquedista, né? Mas nós já temos, a nossa associação, a Brasileira de Brinquedotecas, ela organiza, oferece cursos todos os anos e, ultimamente, né, os nossos cursos são online. Então, atende o Brasil. Nós temos pessoas de muitos lugares do Brasil. A maioria são de educadores, mas nós já tivemos também... e hoje estamos com o curso online, começou ontem a turma, tinha uma pessoa de uma loja de brinquedos. E já tivemos fabricante de brinquedos também, porque eles querem saber melhor como organizar os cantinhos da sua loja, esse negócio, essa questão do cenário que eu estava falando, ou o fabricante, como adequar melhor os seus brinquedos, os seus projetos de brinquedos ou de jogos às faixas etárias que ele quer atingir. Eu estava vendo aqui, em algum lugar, um brinquedo de montar. Peças desse tamanho, porque quando montava tudo, não dava 30 centímetros de altura, que era a caixa. Então, as peças eram pequenas. Porém, na caixa estava escrito para 3 ou mais, de 3 anos em diante. Mas se pegar essa base de 3 anos, não vai conseguir. A criança de 3 anos, 4 anos, não vai ter condição de usar aquele brinquedo, percebeu? Então, aquilo que foi falado aqui também na palestra anterior, sobre identificar as características do seu cliente e adequar a sua oferta de serviço a ela, né? Nas mensagens ou no conjunto do que é oferecido, faz parte isso daí também, não é? E a ABRE pode fazer uma consultoria, uma orientação mais técnica para adequar melhor essas questões, né? Natália, seguindo nessa linha de ajudar os lojistas, né, a entenderem que tipo de brinquedo oferecer, para quem, a gente tem hoje toda uma gama de produtos que são voltados a faixas etárias específicas, a situações, condições específicas. O que você pode falar para a gente sobre isso, para ajudar nessa orientação para os lojistas? Perfeito. É importante falar que antes da gente indicar alguma questão, há muito estudo, né? Então, é isso que a gente veio trazer, que não é só um brinquedo que é viral, né? Às vezes, a gente pode utilizar o meio viral, que hoje está muito na moda, pegar as crianças que ficam no TikTok, nas redes sociais, e acabam fazendo as tendências, mas utilizar isso também com o fator do propósito, que aí une o que é agradável para a criança também com agradável para o desenvolvimento dela em si. Uma coisa importante também, que a gente sempre fala na base teórica, é que o brincar é um ensaio para a vida. Então, enquanto a criança brinca, ela aprende a ser um adulto. E isso é importante a gente olhar até a forma como está oferecendo realmente esse brinquedo e estimulando as questões. E hoje a gente vê que os profissionais, as fabricantes, eles estão cada vez mais aderindo
a essas questões. Porém, a questão da faixa etária acho que é muito importante. Muito importante a gente observar, porque tem muitas crianças que acabam utilizando os brinquedos que talvez não sejam recomendados. Então, fazer essa aproximação mesmo da idade com a tendência e, lógico, com o fundo terapêutico. Eu gostaria de destacar, e acho que você vai concordar, que existem brinquedos que são mais fechados, propostas mais fechadas. Um exemplo, que é bem, né, tipo, o quebra-cabeça. O quebra-cabeça é maravilhoso, tem muitas vantagens. A gente chama de final demarcado. Mas é o final demarcado. Você não vai inventar nada num quebra-cabeça, senão você vai se dar mal. Mas há outros brinquedos que, sim, têm abertura, múltiplas soluções, múltiplas saídas, possibilidades, ou estratégias, ou invenções. E isso nós chamamos de brinquedos de forma aberta, ou jogos abertos, né? Tem múltiplas possibilidades. Acho que esse é um aspecto muito bacana para quando a gente pensa brinquedo com propósito, né? Então, eu sou lojista, eu quero oferecer brinquedos com esse propósito de quê? De criatividade, de invenção, etc, etc. Por exemplo, né? Até o mesmo brinquedo pode ser usado de formas diferentes, em diferentes faixas etárias, por exemplo. E também, né? Porque várias idades podem usar. Então, a gente escapa disso. Aí, esse brinquedo é para 3 anos ou 5 anos. Obrigada. Já pego. Obrigada. É uma gripezinha que não quer me deixar. Então, brinquedos abertos, eles também permitem o acesso a diferentes públicos, a diferentes idades, né? São menos rígidos, vamos dizer, estritos, na verdade. Uma criança vai pegar aqueles bloquinhos, ou que seja, e uma criança pequena vai fazer do nível que ela pode, que ela consegue, que faz sentido para ela. Uma criança maior já vai fazer de uma forma mais complexa, por exemplo. Mas tudo bem. Natália, a gente, na nossa programação aqui e nos estandes, a gente está percebendo uma preocupação enorme com crianças neuroatípicas. Isso virou algo muito presente mesmo. E aí a gente também tenta ficar sempre com cuidado, né? A gente não pode encarar isso só como uma tendência de mercado, né? Isso tem que ser visto com muito cuidado. Como é que faz esse equilíbrio, Natália? Como que cuida para não virar só vendas e pensar no propósito, mas vai pensar em vendas também? Sim. É importante que quando a gente vai falar de um público, pesquisar esse público e quais são as dificuldades que possam levar ele a enfrentar algum tipo de desafio naquele brinquedo. Então, por exemplo, tem algumas marcas, até de material de papelaria, que fizeram algumas adaptações em caderno para crianças neurodiversas, lápis. Isso é legal porque as famílias elas se sentiram incluídas. Porque normalmente a gente fazia adaptações para aquele material. Então, olha que legal, eu também posso comprar na papelaria, como qualquer outra pessoa, pegar aquele material e meu filho ter sem uma terapeuta especializada ir lá e realizar. Na brincadeira, eu acho que é esse olhar. Então, por exemplo, será que essa criança ela vai conseguir concluir essa tarefa? Ou vai ser só mais um brinquedo sem estrutura, ou sem propósito nesse sentido, que vai ser só para o merchan mesmo, né? Eu vejo que as marcas elas têm olhado para isso, elas têm pedido, inclusive, a opinião de mães, de familiares, isso é muito legal, porque é testado. Eu recebi alguns brinquedos também no último ano para a gente testar em clínica, ver se aquilo era compatível ou não com o desafio que eles queriam realizar nas vendas. Isso é importante, porque a gente testa realmente, de fato, se aquele brinquedo, ou aquele jogo, enfim, faz sentido para aquele público. E não só olha, nós somos, aceitamos e temos brinquedos neurodiversos, mas acaba não encaixando, sabe? Maria Célia, a Natália falou aí, né?
de parceria, de testar os brinquedos. Eu sei que a Abre também já fez esse tipo de serviço para a indústria, né, de testar brinquedos. E fico pensando aqui na parceria possível para a Abre com os lojistas, né? Vários lojistas que vieram aqui fazer palestras ao longo desses dias falaram que tem brinquedotecas nas lojas, alguns têm investido nisso. Ontem, inclusive, tinha uma lojista de Santa Catarina que disse que tem uma brinquedoteca dentro da loja e que ela acha ótimo quando as famílias vão, não para comprar, vão para brincar. E ela acolhe essas pessoas. Isso é algo interessante para os lojistas, Maria Célia? Olha, é tudo isso que vem sendo discutido aqui, que eu tive a oportunidade de ouvir antes, que são pessoas da área de marketing, certo? Mas o que eles falaram, muitas coisas bateram muito com aquilo que a gente pensa e que a gente até pode proporcionar e fortalecer nos serviços de comércio, né? Porque essa coisa de você ter o espaço, o cenário atrativo, acolhedor, que favoreça a socialização, vínculo de família, tudo isso é necessidade, né? E o lojista vai poder atender expectativas que não é só comprar o brinquedo, né? É estar junto também, aprender a jogar, porque na associação, por exemplo, a gente pode capacitar pessoal de lojas para conhecer os jogos, aprender a jogar e ensinar a jogar, mostrar, né? Como a gente vê muitas vezes aqui, a gente acaba jogando bastante, né? Aqui nos estandes. E essa capacitação de entender sobre desenvolvimento, sobre adequação dos jogos e dos brinquedos para as faixas etárias, as questões de segurança também, e o jogo propriamente, aproximando as famílias, fazendo aquele lugar ali um lugar gostoso de se estar, né? De você procurar. Então, a brinquedoteca é isso, a brinquedoteca acolhe, é um lugar gostoso, uma extensão boa para a família estar, né? Essa lojista até, Maria Célia, ela falou que tem clientes que chegam lá e ficam até sem graça e falam, não, mas eu não vim comprar nada. E ela fala, não, eu gosto de receber, porque são as pessoas que, quando quiserem comprar, vão lembrar da loja dela, porque foram lá brincar. Exatamente. E ela diz que, inclusive, usa como uma fonte de pesquisa. Ela observa as crianças brincando, vê os brinquedos que funcionam mais, os que atraem mais as crianças. Até nisso a gente pode pensar. As brinquedotecas fazem isso. Um dos serviços das brinquedotecas é fazer teste, justamente, teste de brinquedos, né, de protótipos e tal. E eu acho que a diversidade que uma loja com esse perfil gostoso, a diversidade justamente de prestação de serviços. Faz inúmeras coisas ali, não é só uma, né? Eu acho que é. E se falou bastante antes sobre experiência. Você ofertar condições do seu cliente ter experiências. Como que ele vai ter experiência se ele não for ali para brincar e para jogar, não é? Conhecer. Inclusive, a nossa próxima palestra aqui na Arena é sobre marketing de experiência, tá, pessoal? Então, já estão convidados a continuar por aqui na plateia para conferir a próxima palestra. Bom, vocês falaram aqui bastante de brinquedos que têm propósitos muito específicos, né, em que a gente segmenta o público. Mas também tem o contrário, né? Às vezes é bom justamente não segmentar, né? Uma tendência agora que a gente vê, por exemplo, é não segmentar gênero, né? Queria que vocês falassem sobre isso. Isso é uma questão que vem sendo levantada, inclusive nas demandas até de consultório. Então, eu vejo muitas crianças curiosas e como as famílias hoje também elas são abertas nesse sentido e acabam não restringindo o uso dos brinquedos, eu vejo que elas estão cada vez mais transitando entre carrinhos e panelinhas e boneca e super-homem.
Isso é legal porque possibilita a imaginação mesmo, sem a gente podar. A questão de você direcionar de menino ou de menina, né, como a gente falava na época, acaba limitando a imaginação, acaba limitando, lógico, que outras questões aí de caráter até emocional, né? Mas falando fixamente dos brinquedos, a gente vê que as crianças acabam se conectando com cada vez mais aquilo sem ter aquela limitação, pensando ainda mais hoje que o mundo cada vez mais tecnológico. Então, se a gente limita, brincar é chato, né? Brincar acaba não fazendo sentido. Então, a gente vê, por exemplo, panelinhas que são de cores neutras, carrinhos também, então é bem legal nesse sentido. Já deu para observar aqui, né? Em vários estandes, os conjuntos de panelinhas, de coisas assim, de casinha, que é laranja, vermelho, verde, né? Mas ainda a gente vê fogãozinho cor-de-rosa, coisas desse tipo, né? Eu acho que é bem isso, né? Do lojista ter essa noção. Eu vou trabalhar em cima do quê? De equidade, né? E favorecer essa coisa de não discriminar gênero para a brincadeira, coisa de menino e brinquedo de menina e de menino, etc. É uma questão que, às vezes, as famílias vão chegar lá e vão provocar o lojista, e ele tem que estar atento para isso, né? Bom, eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para abrir para perguntas da plateia. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para as nossas convidadas, aproveitar aqui a expertise delas, fazer algum questionamento. Quem quiser falar, é só levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Só levantar a mão, não precisa ninguém ficar tímido, pessoal. A ideia aqui é a gente abrir para conversa mesmo. Já vai chegar o microfone para você, tá? Para todo mundo ouvir sua pergunta. Boa tarde. Natália, eu gostaria de saber de você, como que eu reagiria com um pai que estivesse com um filho olhando um carrinho de boneca, que futuramente poderia ser do filho dele. Nesse caso, qual a sua sugestão? Você diz mais como lojista? É um pouco complicado, porque ele acaba misturando um pouco das crenças da família com a questão cultural. Eu, normalmente, trato muito com naturalidade. Então, é o brinquedo, você se interessou, que legal, você quer ver? Aí, se o pai acaba podando em algum sentido, tenho muitos meninos ou meninas que brincam desse jeito, né? Isso não se limita e tudo mais, mas é interessante a gente também entrar o quanto que você vai conseguir modificar aquele pai naquele momento. Eu, como um viés terapêutico, talvez consiga mais porque eu estou lá com a família, mas uma visita pontual talvez seja um pouco mais difícil. Vale muito da abertura que a família está dando, né? Você quer mostrar o contato, é isso, Maria Célia? A Maria Célia está falando aqui que quer mostrar um contato aqui. O pessoal da produção pode colocar para a gente na tela? Tem um... Quer passar aqui? Pode colocar aqui para a gente? Já vai colocar, tá? O pessoal da produção já está colocando. Tem uma informação que eu quero passar aqui, que eu achei interessante colocar. Uma informação que fala sobre... Está aí, Maria Célia, na tela. Ó, dá para ver por aqui, ó. Você pode olhar aqui na frente, ó. Aqui, ó. Está vendo ali na tela? Tá bom, tá ótimo. Isso. Pode seguir, que eu vou lá para frente. Eu não vou fazer exposição de aula aqui, não. Tem mais slide? Pode. Usar aqui, então, ó. Tá. Vai aqui. Olha lá. Passou. Irmão, a gente gosta de dizer do que é a brinquedoteca e o brinquedista. Né? Perfeito, Maria Célia. Essa daqui que eu queria mostrar é a curva da evolução da brincadeira. Quando você vai escolher os seus brinquedos e o tanto de quantidade de brinquedos que você vai ofertar no seu local, tá?
Então, aqui fica interessante pensar que de 0 até 1 ano e meio é o auge da brincadeira do bebê, do sensório motor que a gente fala. Não, esse nome não interessa. Mas são os brinquedos que estimulam os sentidos, né? O corpo. Né? Mas ela vai decaindo, nunca até 10 anos, faz sempre sentido, mas é muito menos. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa segunda curva. Olha aqui, do 1 ano e meio, 18 meses, vai lá no alto, o auge está aqui, entre 4 e 5 anos. Mas ela não para. Olha aqui, ela não para, ela é válida a vida inteira. Que brincadeira é essa? É a brincadeira de faz de conta, de imaginação, de criatividade, né? Então, é ali que a gente tem que ter mais variedade e mais quantidade. Concordam comigo? Porque, olha, quanto tempo... E a gente vê hoje... Quanto Maria tempo? Célia, desculpa te interromper, mas a gente vê hoje, nas redes sociais, cada vez mais adultos também brincando. Não sei se vocês já viram, né? Mas tá aqui, né? Aqui na Brim, a gente fala muito disso, os kidults, né? Os adultos que ainda brincam e consomem brinquedos. Os colecionáveis, né? Colecionáveis, miniaturas, os cosplayers, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um teatrinho, eles estão brincando de, né? Faz de conta, né? De personagem. Então, tá ali, né? E os jogos de regras, os jogos mais adultos, a partir de 3 anos, os menos complexos, mas eles nunca param também, olha lá. E só aumenta, né? Muito bom ver o conteúdo assim, né? E aí eu vou passar um pouquinho... Eu vou passar só o nosso contato. A gente tem mais uma pergunta ali. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas ela pode se tornar, né? Mas é um comentário interessante, porque a gente tem falado muito aqui de criança, e vocês agora deram a chance de eu trazer a questão do adulto. Maria Célia explicou bem, o faz de conta vai, e hoje a gente tem os adultos brincando e tal. A importância do brincar na vida adulta como uma forma de prevenção, até mesmo do Alzheimer, porque o brincar com brinquedos, né, com esse propósito todo que o brinquedo às vezes traz, ou que o cenário lúdico apresenta, faz com que as funções executivas do cérebro estejam sempre muito otimizadas, estimuladas. Então, o que a gente percebe também é que, e é uma das coisas importantes que, inclusive, a ABRE tem colocado, é um centro de estudo para os idosos, porque o brincar tem que estar presente na vida adulta até o envelhecimento, né? E eu acho que... E aí eu estava rodando hoje aqui na feira, buscando exatamente isso, né? Brinquedos para adultos, né? Os jogos estratégicos. E eu percebi que pode ser qualquer tipo de brinquedo de... Ele ligou sozinho, desculpa. Pode ser qualquer tipo de brinquedo de estratégia, porque, olhando em volta, eu percebi que eu desconheço. Enquanto adulto, já de terceira idade, eu desconheço muito dos jogos de estratégia que estão sendo vendidos para os adolescentes. Então, não existe um brinquedo para o idoso, mas existe toda uma intencionalidade que a gente faz para que o idoso interaja, e é claro, com esse propósito todo que é o brincar, né? E melhor ainda se ele puder interagir com os netos, né? Com os familiares, jogando, não é? Então, só para deixar aqui para vocês, uma pergunta que a Fernanda fez, o que a gente pode oferecer? São os treinamentos das equipes, né? Que a gente conversou, a curadoria do acervo, que é um pouco assim, adequação, né? Do público com o que é ofertado, e também a parceria com lojistas que desejam fazer parceria com a associação em termos de, por exemplo, oferta de benefício aos nossos associados, né? A gente tem aí uma extensão grande no Brasil
e encaminhar, indicar para teste de brinquedos e jogos, tá? O nosso site tem bastante recurso, muita informação para quem quiser saber mais sobre essa área do brincar. O nosso Instagram e os nossos contatos estão aí também. Muito bom, obrigada, Maria Célia. Acho que a gente tem aí também os contatos da Natália para mostrar, né? Vou pedir para o pessoal colocar na tela também. E a gente está encerrando o nosso tempo. Eu queria pedir só para vocês encerrarem com uma mensagem final para os lojistas, de como olhar com sensibilidade, com cuidado para essa questão do propósito no brincar, nos brinquedos. É importante olhar, né, o público que a gente vai direcionar, tornar aquela brincadeira também com um fundo lúdico, mostrar para as famílias também a importância desse brinquedo. Eu acho que cada vez mais os fabricantes estão colocando o que estimula, né? Não só porque a gente vai trabalhar de uma forma estruturada, mas também de uma forma da família ver a importância daquele objeto, daquele meio lúdico, né? Eu acho que nós estamos chegando agora numa evolução da sociedade, um pouco da mentalidade das pessoas, de que está se valorizando mais o brincar como um fator importante para o desenvolvimento, né, de todas as idades, e para essa qualidade de vida que a gente precisa tanto recuperar nesse mundo que nós vivemos, né? Então, essa oportunidade que o jogo e o brinquedo proporciona, que é do desenvolvimento da natureza humana. Então, o que o lojista está fazendo quando ele oferece brinquedos de qualidade e com variedade? Ele está favorecendo uma coisa importantíssima, né? Que é estar junto, socializar, desenvolver a própria natureza humana, que o brincar faz parte, porque é simbólico, né? Porque é criativo. Então, é uma coisa que tem muito valor, né? Muito bom. Você está com um livro aí na mão, né, Natália? Reparei. O meu contato, acho que não deu certo ali, mas... acho que o pessoal estava tentando colocar, mas acho que deu algum problema, Natália. O meu Instagram tem tudo, aí quem quiser é Natália com TH, Malagoni. Eu faço treinamentos e supervisões para profissionais, então eu tenho um contato íntimo com o profissional que vai escolher aquele brinquedo, que vai indicar para a família. Então, muitas das vezes, a gente acaba fazendo algumas parcerias também. Eu trouxe meu livro para vocês duas. Oba! Aqui eu falo um pouquinho sobre como que é crescendo profissionalmente com as crianças. Então, eu trouxe um para cada para vocês. Que legal! Obrigada, Natália. Gente, obrigada. Que conversa incrível, adorei. Muito obrigada, Natália, Maria Célia, pela presença aqui, por dividirem a experiência de vocês com a gente. Obrigada pelo presente, Natália. Eu peço aplausos para as nossas convidadas.